Boa tarde a todos. Eu sou a Tatiana Sakurai, docente da FAUSP. Tenho a honra de anunciar, digamos assim, a nossa programação, que é a mesa redonda 4, usos, técnicas e espaços, no qual teremos como convidados Lúcio Ventania, Bambuzeria Brasileira, Thiago Benucci, Lições Indígenas, e José Wagner, Casa de Manhã. Então, nós procederemos dessa sequência, né, de falas, e eu vou tomar liberdade ao chamar, né, cada um deles, falar uma pequena bio, mas eu acho que o tempo de fala não vai esclarecer, eles têm também a liberdade até de me corrigir, caso eu cometa algum equívoco, né? São trajetórias muito ricas, diversas, e que não dão conta numa apresentação breve, né? Tanto minha como deles também. Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa do Subventania, que está ao fim da sala. Isso é referência nacional na pesquisa, ensino e difusão do uso do bambu como elemento artístico, estrutural e cultural. São mais de 40 anos de trajetória e atua na formação de jovens e comunidades, no desenvolvimento de tecnologias sociais em projetos arquitetônicos e ecológicos. É fundador do CEBambu, Centro de Referência do Bambu e das Tecnologias Sociais. Vou passar o microfone, vou contar com o auxílio do meu povo, que ele vai auxiliar também na contagem do tempo, mas a apresentação e a mesa é toda sua. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É uma honra imensa estar aqui nessa sala para apresentar um pouquinho do trabalho. E eu acho esse seminário Vernácula Popular muito importante. Preenche uma lacuna, né? É uma necessidade essa relação nas universidades brasileiras com o fazer do povo. Eu vou contar uma pequena história para vocês, muito rápida, depois eu pedir para passar o filme antes desses slides para a professora. Quando eu fiz 50 anos, eu fiquei muito entusiasmado, falei com um irmão meu, assim, com o João, que era fluidista. Eu falei, João, eu fiz 50 anos e nunca fui ao médico, nunca fui ao hospital. Aí, passaram-se alguns meses, eu estava fazendo um telhado de bambu, caí de cara e rompeu o tendão do ombro. Aí eu tive que ir no SUS. Aí chegou no SUS, a triagem, a assistência social, que estava fazendo triagem, ela falou assim, perguntando as coisas, para assim, escolaridade. Então, eu falei assim, eu não sei porque eu fui até a quinta série, mas estou em bomba, e hoje em dia mudou as coisas, né? Aí eu vi que ela notou alguma coisa, e eu pensei comigo, esse deve ser o meu título. Aí, olha que eu peguei o papel, está escrito lá, fundamental incompleto. Olha que eu li isso, de uma felicidade. Eu não entendi com muita precisão dentro disso. O fundamental e o incompleto. Pois é exatamente isso que eu sou e esse é o meu título. Então, eu quero dizer para vocês que eu sei que tem muitas pessoas que têm títulos aqui nessa sala, importantes, que dão orgulho, mas eu quero dizer para vocês que no Brasil existem pessoas que têm muito orgulho também desse título de fundamental incompleto, e isso é a maioria do povo brasileiro. E quando essa maioria encontra espaço nesses espaços de saber e consegue conversar sem ser humilhado com as pessoas que têm os títulos das graduações das universidades, o Brasil anda para um lugar muito apropriado para ele, que é a confluência, como dizia o bispo, né? A confluência de saberes, porque só o saber acadêmico não é suficiente para o desenvolvimento do nosso país. E só o saber popular também não. Falta coisa também no empirismo para que o país avance, né? Então, esse seminário, né, é a quinta edição que é agora,
está na quinta edição, ele tem uma importância muito, muito grande e eu quero desejar longa vida a esse tipo de iniciativa. Eu preparei um videozinho, que é esse vídeo que tem 12 minutos para mostrar o trabalho que nós fazemos com as comunidades de quilombos, em Minas Gerais, e depois algumas obras que estão realizadas dentro dessa parceria de arquitetos formados nas academias e de pessoas formadas pela vida, pelo esforço e pela necessidade. Então, vamos ao vídeo. Hoje em dia as pessoas estão usando muito a palavra da moda e a centralidade, né? Me parece que esse encontro a gente já vem de tempos imemoriais, já é um percurso. Parece que nós já nos encontramos em outras épocas do mundo, fazendo esse trabalho, o bambu, e nesse momento aqui agora, eu retomo a lucidez do caminho e quase que como se uma missão venha executar o plano divino. Eu digo que ele é uma pessoa visionária e que se preocupa muito com o povo brasileiro nessa situação que a gente vive, né, de diferenças de classes sociais. O Lúcio, quando ele trabalha com o bambu, pelo menos o que eu sinto muito fortemente, é o quanto ele se relaciona com o bambu, né? O quanto que o bambu é uma extensão daquilo que é o movimento e o pensamento que ele está fazendo. O que acontece com o Lúcio Ventania é um presente do destino. É um presente do destino, essa tecnologia ancestral com bambu. Tremeu, tremeu, chão do terreiro tremeu. Lá vem vindo capa preta, o inimigo estremeceu. Tremeu, tremeu, chão do terreiro tremeu. Já chegou seu capa preta, quem banda agradeceu. Capa preta sussurrou, vim cuidar do que é meu. Tremeu, tremeu, chão do terreiro tremeu. Está nascendo em Belo Horizonte uma coisa chamada bambuzeria de quilombo. A cultura do bambu de volta ao coração da gente preta. Isso é muito importante. Isso é realmente história. Que é meu, tremeu, tremeu, chão do terreiro tremeu. Lá vem vindo capa preta. As pessoas, elas falam quando aparece assim uma matéria-prima maravilhosa, elas falam em cadeia produtiva, elas falam geração de trabalho, elas falam em indústria, elas falam um monte de coisa. Mas o que nós, do Centro de Referência do Bambu, queremos falar é da cultura do bambu. Se a cultura do bambu está no terreiro, se a cultura do bambu está no quilombo, começa a gerar uma série de confortos que antes estavam difíceis de conquistar. Vim cuidar do que é meu. Marca aqui essa altura aqui no seu corpo para mim. Isso. Essa é a altura que você tem que manter lá, tá? Debaixo do peito, isso aí. Põe agora debaixo do peito. Tem linha do ferro até aqui. Vai, Lia. Mais. Devagar, mas vai. Vai. Alto, Lia. Alto, para. Joelhinho aqui, continua o joelhinho aqui. Vai dar um curto
nesse nó, olha, só daqui até aqui, tá, Aurélio? Vai lá. 1, 2, vai, devagarinho. Vai. Tenta empurrar ele pra cá. Na verdade, é um plano que vai na força contrária do que propõe a academia, os economistas e o capitalismo. É uma proposta de aproximação da cultura do bambu das populações que mais necessitam. O capitalismo, ele compra todo o tempo disponível da pessoa. Ela vende antecipadamente para receber depois. E o que nós propomos é o contrário disso. É você trabalhar, sim, obter sua renda, sim, mas tendo o tempo. Tendo essa aproximação com a cultura do bambu, né, sabendo lidar com a planta, você começa a gerar para a sua vida, independente do sistema, uma série de conforto. O conforto social, conforto material, conforto econômico e principalmente o conforto moral. Conforto moral é autonomia, você não depende das outras pessoas. O bambu está plantado ali no seu terreno, você sabe resolver os seus problemas com ele. Vamos saindo aí, pessoal! Não penso ele para substituir nenhum material, né? É tipo, pedra é pedra, bambu é bambu, madeira é madeira, né? Então, o bambu ele tá aí para trazer novas possibilidades, né? Novas criações, aberto a, né, uma outra dimensão da arquitetura. E aí muitas vezes as pessoas saem formadas na faculdade de arquitetura e elas aprenderam a desenhar coisas que são espaços, né, mas estão apenas desenhadas no papel e que elas dependem o quê? De um conhecimento técnico externo a elas para que aquilo seja edificado, que elas nem sabem como resolver aquelas coisas. Então é muito importante para que a gente consiga estar nesse lugar de quem pensa os espaços, que a gente entenda tecnicamente como as coisas funcionam, comportam e como trabalhar com eles. Agora foi força aí. É isso. Olha pra cá agora, ó. Aí, ó, eu saí aqui, eu vou dar uma volta no 1 e sair aqui do lado de cá. O bambu, porque é um material que permite o desenvolvimento de construções, artefatos de primeira necessidade, numa relação de humanidade. A forma disso é um trabalho social que respeite e escute as pessoas e as necessidades dessas comunidades. A partir disso, desse pensamento, vão surgir novas formas de você elaborar um projeto de uma creche, ou de um cinema, ou de um mercado, ou de uma sala de aula. E aí começa uma verdadeira revolução, porque todo esse fazer, ele gera uma economia que não está baseada no salário, que não está baseada no monetarismo, mas está baseada de você ter tempo para existir. Você não precisa fazer esse status do consumo para convencer as pessoas que você está bem, porque você já é bem da sua relação com a vida. Mas vocês têm coragem para mudar o comportamento, sair fora desse sistema e escrever uma nova história? Ou vão fazer com que isso seja só um momento num curso de arquitetura e continuar fazendo tudo igual, fazendo esse cachotão de concreto, asfaltando rua? Se nós nos concentrarmos em fazer da bambuzeria brasileira um instrumento de libertação do nosso povo, nós vamos conseguir. Nós precisamos e ainda dá tempo de fazer algo melhor para nós mesmos, para nós mesmas, né? Eu toco com a minha banda, meu batuque quilombola. O mestre Lúcio Ventania é uma referência para todos nós, né, que estamos buscando conhecimento sobre o bambu. E aí ele tem atuado muito da disseminação, né, do bambu para uma transformação social. Só pode existir o sagrado onde está o vazio, como no cosmos, né? Assim como a nós também. Nós não somos só a carne e o osso e os órgãos dentro, né? Tem uma coisa que é o nosso espírito, que é aquilo que é o incolor, que é aquilo que é o impalpável, que é aquilo que é o etéreo, né? Então é necessário que a gente se volte para isso.
E é necessário que a gente entenda e faça a leitura do oco do bambu como o lugar onde está o sagrado. É o sagrado do tempo. Quando você se relaciona com o tempo e se permite ter o tempo, você então alcançou o conforto que você busca na vida para o seu aperfeiçoamento. Então, eu já ouvia muito falar do mestre, né? E aí aconteceu de eu vir aqui uma vez, muito tempo, e perguntou se o Magia Negra tinha um tema, né? Eu falei, ô mestre, o tema do Magia é sempre desfazer o feitiço racista e elevar o povo negro, né, em sua cultura, alfabetizar. Mas como a gente está fazendo 10 anos, né? Quem sabe um tema? Ele falou, então tem um tema para sugerir, o bambu. 15 autoridades, 15 mulheres que são autoridades no estado de Minas Gerais, pela força, pela defesa dos direitos humanos, por toda a garra que elas têm para defender o povo brasileiro. E essas mulheres estão aqui hoje e elas vão receber o Oparum de Ouro Negro! A gente quer agradecer a todo mundo, a cidade, o Concórdia, a essas mulheres que são referência, que são exemplo de força, de coragem, e pedir para elas também, para vocês, que segurem esse cajado e confia nesse trabalho da bambuzeria preta aqui em Belo Horizonte. E nós estamos com 5 quilombos já com bambuzeria. Então a cultura do bambu, quando ela chega para a comunidade quilombola, é uma luz muito forte. Vem, que o orixá já chegou. Vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. Vem, que o orixá já chegou. Vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. Ele reverencia o bambu a partir da espiritualidade contida naquela arte ancestral de manuseio do bambu. Nasceu um arco-íris dentro das lágrimas. Tudo foi feito de amor, o céu, a terra em paz. Oxumaré, lelele, maré. Oxumaré, lelele. Então, esse é o trabalho que a gente vai tentando fazer, né? É trazer a cultura do bambu para as comunidades mais necessitadas. No Brasil tem muitas camadas, né? Tem muitas divisões sociais, né? Então, a gente procura aquelas que estão recebendo menos, né? E eu encontro esse lugar no governo, né? E especialmente para a mulher negra, que eu gostaria muito que as mulheres negras fossem as protagonistas de uma revolução que eu chamo de bambuzeria brasileira, porque a mulher negra era muito sofrida, porque não tem dinheiro, tem que ter um dinheiro para poder ter autonomia, né? Se quer ficar com o homem, fica, se não quer, não fica, se quer estudar, vai, se não quer, não vai, se quer comer, come, se não quer, não come, mas tendo dinheiro para poder tomar uma decisão.
Então, como o Brasil tem muito poucas oportunidades, né? A questão do machismo, do racismo, da colonização é muito brutal. Então, cabe muito dentro da minha espiritualidade, sobre o papel de mestre e apresentar para essas mulheres uma alternativa. No caso, é o artesanato mesmo, né? Fazer com as mãos as construções, né? O mobiliário e as coisas, certo? Então, está me apresentando falta 5 minutos, vou mostrar algumas obras que são feitas, pode passar, professor, uma atrás da outra mesmo, né? A cultura da nossa instituição, desde 1999, você compõe uma plataforma de ensino que nós criamos, vocês viram isso, que é a sede de uma pedagogesa, esse aí é um dos exemplos de espaço, esse é um corredor de uma escola de culinária que tem no Mercado Central de Belo Horizonte, que é um trabalho feito, um projeto do arquiteto Fernando Maculano, da Marisa Arte, o projeto junto com o designer Marcelo Rosenbaum, e a execução minha com um grupo de mulheres lá na minha comunidade. Aliás, todas essas obras é isso, né? Nós não temos assim uma equipe pronta. As mulheres que estão lá, que estão precisando de ganhar uma grana e que gostam de aprender, vamos dizer, e vão para lá e nós vamos fazer as coisas. Pode passar, professora. Isso aí é uma pequena biblioteca que nós temos lá na área rural, onde fica o centro de referência no bambu, tudo de vidro, barro de bambu. A gente trabalha com encomendas para ganhar dinheiro, fazendo revestimentos de parede, forro, painéis. São coisas simples de fazer, né, que todo mundo pode fazer imediatamente, não precisa ficar estudando bambuzeria a vida inteira. Aqui, telhados, né? Professora, passou que eu não quero atrasar. Então a gente usa também o bambu como cardo, como ripa, fazemos estufas. Essa estufa é aqui em Santo André, numa escola aqui em Santo André. E também fazendo um pouco objetos de arte, porque a gente tem que trabalhar com o canto, com o sonho, com a beleza, né? Então, esse aí é uma escultura que eu fiz agora, né? Eu estava sendo convidado para colocar essa escultura em cima do Rio Pinheiros no ano passado, mas a CBSP não deixou que eu fosse colocar a escultura flutuando em cima do Rio Pinheiros. Mas eu estava com muita preguiça de brigar, insistir, já fiz muito isso, mas tudo bem, então é programado lá mesmo, né? Aí eu fazendo a escultura, pode passar. Essas são, na pandemia, eu estava com um grupo de faxineiras lá em Ravina, né? E elas estavam meio desempregadas. Eu falei, poxa, então vamos fazer uma fábrica de biojoias. E aí eu ensinei para elas a curvar o bambu fininho, de força física. E elas começaram a fazer essas coisas que a gente chama de pães, né? Que não são assim, pintura na orelha, mas tem encaixe na orelha, esses adereços, caras, né? Tem esse aí, tem essa. Então são tenderas, não pode passar, professora, pergunta. Aí elas fizeram para mim, e o meu, falta só um. O meu é aquele lá que encaixa na orelha, porque eu entendi que é muito importante escutar. Escutar as pessoas, a gente não tem tempo, eu estou falando com você, está pensando em outra coisa, você tem que parar de pensar. E escutar o que a pessoa fala. Então, os nossos endereços, eles também têm não só o sentido de embelezar, mas também de transmitir uma mensagem. A nossa mensagem é escutar a pessoa. Nossa, professora, era uma luminária numa padaria de BH, feita pelas mulheres. Esse é um trabalho interessante que foi exposto na Bienal de Arquitetura aqui de São Paulo no ano passado, e através da arquiteta Gabriela de Matos, que foi a vencedora do Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, conseguiu um patrocínio para que um grupo de arquitetas negras fosse para lá para o nosso estúdio, e nós fizemos, ainda que, assim, alegoricamente, uma choça. A choça é a arquitetura primitiva africana. É um espaço redondo, bastante alto, né? E que a chuva não consegue fazer goteira, porque a água escorre muito rapidamente. Cobrir é muito fácil, mas em homenagem à grandíssima religiosidade africana, cobrimos a nossa choça com 200.000 sementes de contas de lágrimas de Nossa Senhora, com uma sementinha que faz os adereços dos congados bonitos. E aí foram feitos por mais de 40 mulheres lá da nossa comunidade esse trabalho, mas as mulheres são dela.
Esse negócio de curva de bambu é muito bom, curva com fogo. Então, nós pedimos para um grupo de mulheres da nossa comunidade fazer uma série de curvas aleatórias e depois fizemos esse fogo ir para uma loja. Mas imobiliário também, já acabou aí, né? Tempo. São mais rápido. Estantes, vias de cadeira, carrinho de compra, né? Com outras espécies de bambu gigante também, poltronas. E essas luminárias são feitas por uma mulher aqui de São Paulo, uma designer chamada Cristiana Bertolucci, que tem uma loja ali na rua Girassol. E a gente faz só o cabo de bambu, entrega para ela faz a luminária e a gente na loja dela. A gente que eu falo, eu e as pessoas da comunidade. Esse mobiliário mais simples, né? Assim, o povo poder ter condições de comprar também, pode passar. Outros mais sofisticados, aqui no restaurante japonês lá chamado Udon, lá de Belo Horizonte, pode passar. Lojas de artesanato em Itacaré, na Bahia. E eu faço também cadeiras de mãe de santo, né? Cadeiras para relaxar também. Esse aí é o nosso centro de referência, dentro de uma floresta, nós temos nosso próprio bambuzal, nós conseguimos um contato para poder implantar há 17 anos atrás, depois trabalhando com o bambu, conseguimos adquirir comprando o terreno. Então, hoje nós somos proprietários do nosso próprio terreno, do nosso próprio bambu, e graças a Deus não dependemos de ninguém para nada. E aí, quem quiser visitar a nossa página no Instagram, é o Cidadania, você Bambu, e assim eu me encerro e passo a palavra para a professora. Muito obrigado pela atenção. Então, muito obrigada. Ficamos aflitos com pouco tempo, né? Mas certamente é o início de um momento aí de compartilhar saberes, diálogos que vão prosseguir depois deste pequeno momentinho, né, da mesa. Na sequência, eu gostaria de chamar o arquiteto Thiago Benucci, com mestrado em Antropologia Social, atualmente doutorando na UFMG. Seu livro é intitulado O Jeito e a Forma de Pendurar Redes, pela editora Perspectiva, foi publicado em 2025, e que relata não só o resultado das suas pesquisas, mas também a sua trajetória junto aos povos indígenas desde 2013. Então, bem-vindo, por favor. Boa tarde. Uma alegria, uma responsabilidade também. Pessoas que eu admiro. Bom, eu queria agradecer muito o convite, e falar das minhas palavras também. Como Lúcio, né? Acho que é um evento muito importante que eu venho acompanhando de longe há algum tempo e é muito bom de estar aqui presente. Estou muito grato pelo convite e muito feliz de participar e de conversar um pouquinho com todos. A gente compartilhar o trabalho também. Bom, então, a Tatiana falou do livro, né? Eu não vou falar da pesquisa do livro exatamente, mas de uma outra faceta do trabalho que está relacionada à pesquisa acadêmica também, mas que é a minha atuação mais prática ou pragmática em torno de projetos de construção em aldeias. Eu vou destacar 3 projetos recentes, feitos entre 2025 e 2026, a obra, né? Mas são que vêm de processos anteriores, como eu vou comentar. Que é o Conselho Municipal de uma sala de monitoramento, junto com o governo monitoral. Então, a minha proposição aqui para essa fala é de compreender esses 3 projetos como uma forma de arquitetura indigenista. Não se trata de um esforço de ficar criando conceitos, mas justamente de tentar compreender uma prática tal qual eu trabalhando desde 2013, em diferentes fluxos, assim, em momentos, mas tentando compreender essa prática dentro da arquitetura, mas nessa interface com o indigenismo e com a antropologia. Então, esses projetos, dentro deles, dobrar uma série de lições, muitas delas acho que não vai dar para aprofundar aqui, eu vou passar um tanto rápido, mas acho que fica para a gente conversar depois, em outros momentos, que justamente ensinam diferentes formas de colaboração. São 3 projetos de naturezas distintas, com formas de trabalho distintas.
Eu entendo essa ideia de arquitetura indigenista como uma prática que fica entre a assessoria técnica, a mediação intercultural, né, entre povos, diferentes mundos, a tradução antropológica e a construção colaborativa, ou mutirão, né, ideias análogas. Então, é uma prática que ela é invariavelmente situada no território, mas também engajada na questão indígena, na causa, e, sobretudo, engajada com as pessoas, porque sem isso é um trabalho puramente profissional, assim, que eu não vejo sentido nesse caso. E é uma prática que justamente busca colaborar com as demandas de infraestrutura nas aldeias, que vem de processos muito histórico, né, de desassistência no território do Estado. Então, são contextos que, por mais que sejam povos conhecidos, mas que têm, mesmo assim, um investimento considerável, pelo menos recentemente, desse atual gestão, ao menos, são terras muito grandes, muito diversas, populações significativas e onde falta tudo. E fazem parte desses processos de gestão e transformação dos territórios indígenas, apoiando a defesa de suas terras e direitos, a manutenção e fortalecimento da cultura, da autonomia e do bem viver, nesse sentido também uma prática indigenista. E aí eu trago 3 exemplos de projetos que acompanham a trajetória, assim, né, que é coisas que eu tenho feito agora, e que trazem, como eu falei, de forma de colaboração, mas sobretudo de parceria de aliança com esses povos que eu mencionei, e o que eu proponho é que, entendendo essa prática da arquitetura indigenista como uma relação entre os conhecimentos indígenas e os não indígenas, da arquitetura, mas também de todas as outras áreas que estão relacionadas nesses projetos, eu proponho entender essas práticas como uma espécie de uma variante contemporânea da chamada arquitetura vernacular popular ou popular brasileira, ou da arquitetura indígena. Não se trata aqui, não proponho de discutir o termo, que é uma coisa recorrente. Não tenho essa ambição, mas justamente tentar entender esse tipo de projeto como uma espécie de variante contemporânea dessas práticas, como você disse, se situam entre os conhecimentos, digamos assim, que vem da academia, entre aspas, assim, mas também uma prática com conhecimentos do povo e, no caso, dos povos. E nessa prática, né, que eu chamo de arquitetura indigenista, destaco, então, uma coisa que é comum a todos os projetos, que infelizmente tem que passar um pouco rápido, que é o uso de materiais locais, equipes multiétnicas, construções em madeira com uso exclusivo ou quase exclusivo de motosserra, ou seja, não passa de serrarias e coisas assim, tal como é típico na Amazônia, sobretudo no interior da Amazônia. E aí, né, nesse momento, generalizando a ideia de Amazônia, mas a gente vai aprofundar depois, logísticas complexas, que é um ponto importante, diferentes formas de financiamento e contratação, baixo orçamento, que é uma recorrência, e o envolvimento pessoal direto e prático, que eu acho que também é uma singularidade, porque trata-se, em muitos casos, de projetos que a figura do arquiteto desenhista não funciona. Então, esses 6 projetos que eu vou apresentar estão no norte, né, na terra Yanomami, na fronteira com a Venezuela, aí Roraima e Amazonas, na terra indígena do Pará e na terra indígena Craolândia, no norte do Tocantins. Primeiro que eu vou falar é um cinema que eu desenvolvi junto com os Craô, que na verdade é um segundo projeto que eu fiz na terra indígena. O primeiro foi esse em 2013, a primeira vez que eu fui numa aldeia e onde minha vida foi radicalmente transformada, que me levou para esse caminho, onde a gente construiu uma pequena sala de madeira e palha, que era uma sala de formação audiovisual. A convite da Renata, que é uma cineasta que trabalha no povo Craô há muito tempo. Esse projeto foi construído em torno dessa maquetinha de bambu, muito singela, e foi feito um esquema de um pequeno mutirão que envolvia eu e mais 5 construtores Craô. Foi feito em 3 semanas. Essa aula pegou fogo e desapareceu por completo 1 ano depois, mais ou menos. Ano passado, em 2025, eu voltei lá para fazer o cinema. E foi isso que eu encontrei. Só o topo dos esteios que tinham resistido.
um pouco uma memória desse espaço. E aí, não mais uma sala de audiovisual, mas dessa vez os Craú gostariam de fazer um cinema na aldeia. Os Craú, para quem não sabe, tem um envolvimento profundo com o cinema. A René Nader e o João Salavisa, que são 2 diretores não indígenas, mas que têm uma relação de confiança e parceria com os Craú muito profunda, já estão fazendo o 3º longa-metragem junto com eles. E foi através desse financiamento desse filme que foi possível de fazer o cinema, que era uma demanda da comunidade, o primeiro cinema numa terra indígena do Brasil, que a gente tem a notícia, pelo menos. Aqui ainda vocês entenderem um pouco a lógica de projeto, esse é o projeto executivo. É uma lógica de passo a passo de montagem, para que basicamente dê uma orientação básica para que eu e o restante dos consultores pudessem executá-lo. O projeto, como vocês podem ver, parte de um buraco cavado numa reta escavadeira, que é um desafio, de como fazer uma arquibancada, no sentido de ter uma geometria adequada para uma sala de seguinte projeção. Essa não dá para ver, infelizmente eu não tinha um drone, mas está no círculo das casas, das aldeias de Timbira, né? Elas são circulares, bem grandes, como se fosse um desenho de uma roda com pátio central, e o cinema está entre o círculo de casas. Os Craúnas, a terra indígena tem sido por estrada, então é possível de chegar a uma caminhada pesado, embora não é desejável e tanto caro. Foi um processo interessante porque a obra foi feita simultaneamente ao filme. Então é um problema, porque a gente tinha que parar o barulho, que é bastante, para filmar, e tinha pressa, e tornou tudo um pouco mais radical do que já era. Essa é a nossa turminha, pelo menos da primeira etapa da obra. Como eu disse, uma equipe sempre multiétnica, então os 2 da direita eram da cidade de Itacajá, a cidade vizinha dessa aldeia, chamada Aldeia Pau Brasil, eu e a equipe indígena da aldeia. E, como eu falei, no envolvimento pessoal, eu trouxe uma foto para mostrar que durante a obra muitas coisas acontecem, sobretudo a vida. Então, 12 anos depois que eu retornava para esse território, onde eu tinha ganhado um nome em 2013, não tinha feito o ritual, e aí dessa vez foi feito meu batismo oficial, assim, e no meio da confusão da obra isso aconteceu e foi muito emocionante, assim, foi um momento de respiro e de conexão, assim, com a minha família para a obra. A obra ela tem uma escala razoável, assim, ao cinema para 100 pessoas, era essa encomenda que chegou, encomenda entre aspas. E foi um processo interessante que eu, como um mau arquiteto, eu subdimensionei muito e contei com a confiança dos Craú, confiei nos Craú que a gente ia resolver na hora. E aí me surpreendeu que, na verdade, eles estavam contando muito mais com a minha confiança do que com a deles, e eu entrei em pânico, e aí teve um dia que a gente, que depois de eu ter um pequeno surto, a gente fez uma reunião na obra, teve um chamado, chamou todo mundo para participar da conversa, para resolver o que a gente ia fazer com um vão de 7,5 metros, que mais acostumado a trabalhar na Amazônia e no Cerrado, eu subdimensionei o tamanho das árvores do Cerrado, coisa básica, isso que a gente faz, né? E foi muito interessante porque quem resolveu o projeto estrutural foram as mulheres da aldeia, que se reuniram no canteiro e falaram muito simples. Depois de conversar entre elas, traduzindo para mim, falaram: olha, muito simples, a gente vai fazer uma tesoura metálica. Aí eu falei: mas como assim, tem serraria aqui, dá para fazer? Claro que dá, vai na cidade agora e resolve isso. Subi na moto, fui e um pouco mais dramático, mas não foi basicamente isso. Então, são projetos que vão se adaptando radicalmente conforme vão acontecendo, porque justamente são logísticas dinâmicas complexas. Basicamente, tem uma sala de projeção atrás, um buraco que leva para o palco, uma parede que é um muro de jardim, é um telhadão que não fecha totalmente. Então, assim, é mais a gente faria no cinema Caixa Preta, numa aldeia, no meio do cerrado, sem ar-condicionado. Então, é um telhado grande que e uma parede que abraça, que protege da luz e permite que seja filmes, pelo menos a partir da tarde. Porque na aldeia ninguém vai ver filme de manhã. E a ideia é que se realize festivais, encontros, tal, no Brasil. Eu vou ficar sabendo.
Então, eles são resultado, são esses grandes bancos e esse terreno que vai caindo, assim, onde as pessoas também sentam em volta. Essa é uma foto que eu recebi da Patró, que é a liderança da aldeia, que foi quem me convidou para fazer esse trabalho, para voltar lá, que eu achei bonito, que parece um frame de um vídeo, né? É uma foto que eu recebi pelo WhatsApp. E essa é uma foto da inauguração, a gente teve uma sessão de filmes, e aí essa foi a primeira foto que eu recebi, e na hora eu falei, nossa, que incrível, ficou lindo e tal, deu certo, porque nessa hora eu já tinha saído de lá, foram 5 semanas que eu fiquei lá trabalhando, as últimas 2 eu fui embora. E aí, depois de um tempo, eu revi que o filme que tinham me mandado era eu, em 2013, fazendo o filme que foi feito pelo Coletivo Audiovisual, fazendo a obra lá em 2013. Então, foi um giro assim, do tempo, né? Um pouco como o Cerrado que rebrota, né? Depois de uma queima, aquela sala queimou e nasceu o cinema. Aí, o segundo projeto, na verdade, que é o terceiro, porque se tratam de escolas que eu tenho realizado desde 2016, um Yanomami no Alto do Marauiá, no Amazonas, na porção amazonense da rede de Yanomami. Essa é a primeira, aquela é a segunda e eu vou falar mais da terceira. Mesma lógica de projeto, ainda aqui num formato um pouco mais antigo, como estava fazendo. O projeto é feito em parceria com o Daniel Jama, que é um grande parceiro de trabalho com o Yanomami, mas também na lógica de montagem. As obras estão se transformando, né, para ser uma escolinha de 2 salas, com um piso de cimento, o bairro com cimento afundou, virou um piso de madeira e surgiu uma terceira sala, porque a comunidade achou que estava ficando pequena. É uma pequena aldeia no Alto Marauiá, chamada Toma do Piueiro. A construção foi feita, eu não participei ativamente da construção, ela foi feita 2 serradores da cidade de Santa Isabel do Rio Negro, com o apoio do Zé Yanomami como ajudantes e aprendizes desse processo, porque o Yanomami é um trabalho de motosserra. É uma escola muito simples, muito singela, de baixíssimo orçamento, mas que tenta se adaptar e, posso dizer que funciona, ao clima local, que é bastante quente, bastante úmido, tanto agressivo assim, da construção. É uma escola toda ventilada, ela tem receptáculo nas 2 faces, fica na beira do rio, como vocês vão ver nas fotos. Esse aqui é o estágio final da construção, mas a construção é parte da história dessas escolas. A pintura, que na verdade, para os Yanomami do Marauiá, é a questão central, porque justamente é a pintura que transforma essa escola numa construção propriamente Yanomami, com corpo Yanomami. Então, em dezembro de janeiro desse ano, a gente esteve lá para fazer a pintura dessa escola e a festa de inauguração. Como mostrei também, no meio disso a vida acontece, essas pessoas, eu tenho um parente, a gente se trata de termos de parentesco, então a gente tem uma relação profunda e no meio de tudo isso a gente ia para a roça, ficava cozinhando, comendo e tal. Esse é o Chiquinho, liderança da aldeia, a gente estava fazendo uma pequena reunião com os alunos para discutir o nome da escola e a pintura da escola. Feita pelos jovens, com o nosso apoio. Esse aqui é o processo da pintura. A escola chama Kiarua, que é o nome de um espírito de um pássaro, importante na mitologia Yanomami. Esse é o resultado do painel lateral, mas vocês vão ver que tem outras etapas da pintura. Essa pintura, especificamente, transforma isso que a gente vê como uma escola, transforma isso numa casa de espíritos, acessível aos pajés, mas isso impõe uma série de responsabilidades no manejo e no cuidado dessa escola, dado que se ela não tiver um cuidado, os espíritos podem atacar ela e os alunos. Então, a construção ela tem uma dimensão para a gente virtual, para eles bastante real, que coloca a arquitetura num lugar distinto. Ela é toda, para ver mais perto, ela é toda preenchida desses grafismos. Isso demorou bastante tempo para a gente fazer, mas ficou muito legal. Ela vem na beira desse rio, do Rio Marauiá, já na região das cabeceiras, que faz dela bem fresca, os berais são grandes, como podem ver, e ela está justamente relacionada a essa outra casa de espíritos, que é aquele pico, o Aiperi-Mopa, que eles chamam, o Aiperi-Mopa, que um pouco estabelece essa conexão ao ver a verdade, da ver uma viradinha de uma das casas. Esse é o Daniel, que temos trabalhado na nossa região desde 2016, e o livro que a Tatiana mencionou faz referência a esse trabalho. E essa festa é a foto de uma turma da aldeia na festa de inauguração, que foi basicamente uma guerra
com os espíritos, uma guerra barra um diálogo com os espíritos para que garantissem que essa escola ficasse bem cuidada. E aí o terceiro e último projeto que eu vou apresentar é esse projeto com o Senhor do Cu, da terra indígena do Cu, no Alto Tapajós, no Pará. Assim como a terra Yanomami é uma terra indígena muito afetada pelo garimpo ilegal de ouro. E esse projeto que eu fiz está dentro de um outro projeto maior, que é o projeto Tapajós, da UNODC, que é uma agência da ONU, dentro do projeto Tapajós, acho que eu já mencionei, que trata justamente de pensar alternativas econômicas e de fortalecimento das comunidades para resistir ao garimpo. Então, várias associações lutam contra o garimpo, e o nosso trabalho foi com elas, especialmente com a Mapogurã, que é a Associação das Mulheres, mas com todas as outras que são um grupo de 4 ou 5 associações que se juntam nesse centro de formação da resistência, que é o contexto pelo qual eu e o Daniel, mesmo parceiro, fomos chamados para fazer, nesse caso, uma consultoria para essa agência da ONU. Se te falar que é importante, no caso anterior do Yanomami, as escolas são financiadas por uma doação de uma fundação canadense, no primeiro caso, como eu falei, pelo financiamento do FINA. Então, são 3 formas de colaboração muito distintas, mas que têm em comum justamente essa tentativa de fazer essa mediação entre as demandas das comunidades, determinadas instituições ou pessoas relacionadas e a arquitetura e a construção. Né? São Paulo tem total autonomia na construção, porém, se trata de espaços que se diferenciam, de certa maneira, das construções convencionais e que também tem esse intuito de reelaborar e inventar técnicas em colaboração. Parcerias que são vistas, de modo geral, são muito importantes também para eles, o que me deixa bastante feliz. Então, a gente fez um projeto grande de readequação desse centro, que reúne muitas associações, muitas pessoas para reuniões. Vou ter tempo de mostrar ele completo, mas a gente construiu agora, nesse ano, uma sala de monitoramento, justamente para que um coletivo de informação dos próprios mundos que vão acompanhar a situação territorial, né, no GPS, e expedições e tal. E essa é uma sala para ligar esse coletivo de informação. Uma construção como as outras, muito simples, de madeira serrada, né, essa lógica de montagem, mas com uma viradinha, assim, que é um ripado, que ficou bem interessante. Também nesse sentido de garantir espaços frescos, aí é muito quente, a maior reclamação é justamente essa, assim, vamos fazer com os materiais locais, ou seja, aquilo que você tira da floresta, mas também aquilo que você compra, no caso, na cidade de Jacareacanga, que é uma espécie de faroeste, assim, do oeste do Pará, paraíso do garimpo, legal, assim, uma cidade pequena, muito difícil de comprar qualquer coisa. E, como vocês podem imaginar, o frete, o transporte para todos esses lugares é muito difícil. Nos Craô é um pouco mais fácil. No Yanomami, que mostrei aquela escola, fica 3 dias de barco da cidade mais próxima, que é a cidade que é o Ovo. E aqui, sei lá, 1 dia de barco, vai, de Jacareacanga, um pouco menos. Quando eu estive lá no começo do ano para acompanhar a serragem das madeiras, dessa aula eu também não trabalhei ativamente na construção, infelizmente. Esse é o Manuel, que foi o meu parceiro, Manuel que foi quem foi o mestre de obras, e, como a gente chamou, o nosso coordenador de campo, era a pessoa que fazia a mediação da mediação. Então, ele que fazia a ponte entre as lideranças, as decisões comunitárias e eu que estava acompanhando mais o Manuel é um grande mestre, assim, tem se mostrado um construtor, um mestre de obras mesmo incrível. Então aqui a gente, colhendo as madeiras, está uma floresta muito rica, muitas árvores de grandíssimo porte, como vocês podem ver. E essa arte da motosserra, que é uma coisa, para quem não conhece, parece meio estranha, possivelmente agressiva, porém muito adequada assim, às realidades locais, muito comum. E profundamente complexa e sofisticada e difícil de ser feita, assim, mas é muito interessante. Como vocês podem ver, as madeiras estão marcadas para serrar as tábuas. Essa aula que eu vou mostrar foram mais ou menos 6 árvores. E dessas zoadas, no treino do céu, de óculos. Essa é mais ou menos o nosso canteiro de obras, o que, por um lado, impacta, por outro, me dá uma certa alegria. Porque se você comparar com qualquer canteiro de obras de uma cidade, é uma catástrofe. 1 minuto. Esse é o impacto que a gente fez lá. Essa é a nossa turminha.
foi essa mesma turma, tirando eu, que fez a obra. Vai ser uma real, feliz. Aqui é a estrutura principal, aí aqui dá para ver um pouco essa conformação, isso fica atrás de uma aldeia chamada Nova Trairão, cede esse espaço para associações, tem as construções em volta, e uma pequena praça no meio. E aí, o processo do limpado, né, que foi a pacificação, assim, além de um tratamento um pouco mais cuidadoso com as telhas, porque aqui a gente usou uma telha de financiamento, que era a única que a gente conseguia, mas a gente teve cuidado de pintá-las com uma tinta emborrachada, de usar um forro de madeira, de usar manta térmica, que deu um resultado bem positivo, assim, uma coisa básica, mas que na região, pela questão, obviamente, econômica, as pessoas não costumam usar e que fez uma diferença muito significativa, com pouco investimento a mais. Esse ripado foi um desafio de fazer, porque é um trabalho muito artesanal, mas ficou bem legal, deu certo. E foi todo um processo muito dialogado, em todos os momentos, eu acompanhei essa obra à distância, mas em todos os momentos a gente, o Manuel falava comigo e sempre que surgiu alguma dúvida eu falava, eu acho assim, mas conversa aí com as mulheres, vê o que elas acham, e aí ele fazia essa ponte, conversava com as mulheres, no dia seguinte me dava notícia, e a gente foi refazendo o projeto todo nesse diálogo, várias pequenas mudanças assim, surgiram, aí a pintura que deu uma cara, assim, e essas são as fotos do WhatsApp que ele ia me mandando durante a obra, eu ainda não voltei lá depois que ficou pronto. E essa ideia de que as construções, as outras construções nesse centro da resistência, a grande crítica do mundo do polo e do calor era que não tinha identidade no mundo do nesses espaços. Foram construções feitas meio aos trânsitos, assim, e faltava, assim. E aí aqui, numa tentativa de reinventar, assim, que pode ser essa nova arquitetura também do meu povo que por várias razões não faz mais as casas tradicionais, que nem se adapta muito bem ao contexto atual também, e muito menos a uma sala de monitoramento. Aqui é essa tentativa que atravessa todos os projetos de pensar o que pode ser, afinal de contas, essa outra arquitetura. Isso que eu chamei dessa arquitetura indigenista, mas que poderia se ter outros nomes para isso. E esse é o resultado. Esse jogo de luz, tá? Basicamente um escritório. E aqui a entrada desse centro da resistência. Isso. Agora, gostaria de chamar o arquiteto Zé Wagner, formado da UFPE, do estúdio Zé Arquitetura, cuja apresentação da Casa de Moinho, né? É uma obra que ganhou notoriedade no mundo, não só no Brasil, mas também, especialmente entre os jovens, que também foi agraciado, digamos assim, por votação, pelo Prêmio Black Day 2026. Eu vou passar a palavra para você. Boa tarde. Então, vou falar um pouquinho da Casa de Manhã, em caso da minha manhã médica. Essa casa a gente reformou, ela foi uma grande paulistana, uma cidade de mil habitantes. Vila Nova fica a 70 km de Recife, é uma cidade que todo mundo conhece, tem 3 arquitetos, um deles sou eu, e todas as realidades e dificuldades de intervenção num lugar que não se faz muita arquitetura interessante, usar esse termo. Então é isso, enfim, a casa dele é uma vantagem de conseguir fazer essa foto de drone num bloco que eu coloquei na rua esse ano. E a casa que construiu foi com meus pais. Aquela história, no Nordeste naquela época, nos anos 80, ele não comprava tijolo, ele fazia o seu tijolo pela necessidade mesmo. Sem muita técnica, essa técnica conhecida como tijolador, mas o pessoal lá nem esse nome conhece. Então, assim, eu parei de barro do jogo. E foi muito pela necessidade. Minha mãe e meu pai e meu avô, basicamente foram essas pessoas. Meu avô, o mestre de obra, meu pai e minha mãe produzindo tijolo e ele assentando.
Engraçado que nessa reforma a gente deixou alguns tijolos, tinha até marca dele. Então, assim, é um processo muito artesanal, muito identitário mesmo, assim, né? Eu percebi que uma coisa que eu via na faculdade, as pessoas diziam, né, que a parede não é só legal, a memória é sentimento, eu pude ver isso na velha mesmo. Então, esse dia que destacou a parede, né, me tocou ali e voltou esse tempo de memória que ela produziu esse tijolos do meu pai. Então, foi um processo bem emotivo também, assim, de entender esse espaço. A casa precisava de ajuda. Quando eu estava na faculdade e voltava para o interior, eu começava a dar defeito na casa, porque, enfim, a gente estuda arquitetura, começa a dar defeito nas coisas e achar que o lugar pode ser melhor. Né? E a casa foi dessa forma. Vamos abrir uma janela, vamos deixar a luz entrar. E minha mãe foi relutante a vida inteira. Aí, perto de 60, bastante problema de salubridade em casa, ela acabou adquirindo algumas patologias respiratórias e a gente precisava ter na casa para trazer saúde. Então, esse foi o principal motivo. E ela permitiu que eu abrisse a janela, eu acabei tendo na casa toda, quase. E a casa foi centrada em casa, talvez, da periferia da América do Sul, assim, de você ter dinheiro, ter 2 cômodos e vai adquirindo uma grana ali, vai adicionando outros cômodos e acaba que no final tem uma casa grande, pequena, cheia de cômodos que nos conversam entre si, aquela fica, poxa, detalhe, se tu pega que essa falta para perceber. Onde é a origem da casa, a história da casa. Então, se percebe que tem a primeira, o Miene, então a casa primeira foi essa, depois o Miene reformou, então fez uma comida maior e agora tem aumentou aberta. E dá para perceber como é que a gente conseguiu aumentar o pedreiro, né? Essa parte aqui mais cinza era o pedreiro da casa, a gente conseguiu chegar lá em cima. Saiu de 2,40 metros para quase 4 metros de altura, por questão de conforto mesmo. E para ter uma casa, eu quis ser uma galera da arquitetura e vou fazer um negócio experimental. A gente não tinha muitas condições de ter um espaço, então tinha pouco dinheiro, a gente não tinha outra alternativa. Então as dificuldades existiam, não tinha como não olhar para isso. Só que a gente achou que poderia fazer da dificuldade olhar para uma nova alternativa. Então, assim, a gente não tinha catálogo de investimento, mesmo uma mão de obra muito boa. Era só aquilo. Né? Então, o tijolo de adobe, a mão de obra local e a materialidade que tinha no espaço. Esses gêneros eu acho que vocês conhecem. Né? Mas assim, me ajudou muito nesse processo assim, de entender como é que eu podia intervir de uma forma um pouco material e puxa para data. Então esse é a planta da casa. A gente não teve uma casa inteira, foi só uma área com um espaço. Então a gente tinha lá só 5 cômodos que não atendiam muito bem a necessidade. Imagina, a gente estava no calor dos trópicos, o sol no Nordeste é farto, e de meio-dia eu precisava ligar a luz da sala para poder visualizar alguma coisa, sempre que a gente tinha muito sol fora. Então, a casa não entendia muito bem o que estava acontecendo no mundo, e a gente ficou organizar para ela saber onde o sol nasce, onde o sol se põe, onde vem o vento. Então, foi uma intervenção muito básica na arquitetura, né? E a gente saiu de 5 cômodos que não se conversavam para 3 cômodos que se integravam, né? Podia se deixar, por exemplo, na inventário, que foi a principal queixa da senhora minha mãe. Eu queria fazer muita coisa, o que eu fiz foi o que ela deixou. Esse impasse, assim, sabe? Então, por exemplo, eu queria regular a fachada, eu não consegui, mas eu criei uma outra fachada interna para a gente conseguir aplicar o roteiro para a Costa do Nordeste. São 8 pontos, mas basicamente eu tentei aplicar o máximo de coisa ali. Não foi nada, vou criar um negócio
não, eu vou fazer o que funciona. E de fato funcionou. Então aqui tem um corte esquemático que a casa já tinha uma inclinação privilegiada, a fachada dela está nascente, mas não estava vento, não estava luz. Então a gente conseguiu, com essas alternativas, por exemplo, eu queria vazar o muro inteiro, para que a gente pudesse captar o máximo de ventilação, aí não deixaram fazer. Mas eu fiz uma faixa mais baixa, né, preservando ali a privacidade, né, enfim. E a gente conseguiu ter ventilação correndo por todos os lados. Essa aqui é uma elevação da fachada. Quis também preservar as alturas, né? Então, você percebe que ela segue a estrutura da casa do lado, que também faz parte da casa, que é a garagem. Aqui um axiométrico, né? Para entender que foi um projeto assim, relativamente simples. Aí, quando eu fui desenvolver isso, eu percebi que a arquitetura talvez não esteja básico assim, que deveria ser feito no espaço, que é se abrigar bem, né? De forma confortável. Então, é uma casa que não tem pretensão de dizer que existe, né? Mas tem pretensão de resolver questões e atender a essas variantes que existiam no lote. Construir com o que o lugar oferece. Basicamente, lá na minha cidade, se você pega um raio de 11 km, a gente deslocou a casa inteira. Na minha cidade tem um senhorzinho do AJ, então eu fui lá e, não, isso aqui é o meu fundo. Então, tudo que tem lá, basicamente, eu usei na casa. Esse material do barro já é um material muito adaptado ao calor próprio, né? Então ele tem uma inércia térmica muito boa. O cobogó, um elemento pernambucano, criado em Pernambuco, para resolver um problema nosso. Essa placa cimentícia tem uma fábrica de pré-moldagem na minha cidade. Essa lajota de fogo, gás farinha e o adobe existente eu consegui utilizar em alguns momentos. Então, eu acho que a arquitetura vai atuar muito disso, né? Se o elemento ele nasceu para vetar um espaço, ele consegue rotacionar e deixar que o vento entre. Então, usar tudo de uma outra forma, até potencializar como ele pode ser aplicado no espaço. Né? Então, o tijolo manual, a gente fez parede, fez essa faixa que permite o ar entre. A gente criou um lugar de assento, então assim, eu usei e abusei, porque também não tinha outra coisa. O cobogó. A gente posicionou de um lado, que ficou até melhor para o projeto. Para o lado corrente, né, o lado que não recebe ventilação, mas ele ali está com um exaustor. Então, funciona 24 horas, deixa uma luz entrar, que é a coisa mais linda. E a gente tem uma casa que funciona e, sei lá, no solstício de verão, a gente tem 3 horas de luz elétrica por dia. Então, o resto é só luz dentro de casa. A placa cimentícia também, usando essa técnica que a Fundial todo mundo tem para construir no Nordeste e proteger as aberturas. A gente foi lá uma perda de proteção, mas a gente consegue proteger as esquadrias. Dependendo de chuvas, a gente consegue abrir alguma janelinha dessa, porque tem essa proteção e a casa não fica abafada, né? Mais lugar de facilidade. Então, a placa a gente usou para proteger, usou como esse assento do banco, olha, são duas avós. Pronto, essa ajuda de forno em casa de farinha. A minha cidade é conhecida como a terra da farinha. E é muito comum que as pessoas utilizem essa placa para fazer essa torre de farinha. Aí eu cheguei no senhorzinho e olhei assim, não, isso aqui está um revestimento de fachada muito bonito. Então é pegar um material que é feito para uma coisa e usar de outra forma, né? Dar outras alternativas. O adubo existente reaproveitou, reutilizou nas paredes para fazer gel tinta. Então, assim, foi um lugar de experimentação. Eu me senti além do bairro, na minha escala. Assim.
né? Porque a Nina ela ia para a obra e transformava o escritório dela ali, né? Então, basicamente foi esse processo, essa experimentação de alquimia do material, né? Essa aqui é a minha mãe. A cliente, que não foi muito fácil, assim. Ela detestava tudo. Essa iluminação, quando esse forró gosta do desenho, ela até hoje fala, assim, mas foi um processo muito curioso, assim, muito de duas pessoas, duas culturas quase distintas, assim, de épocas, mas a gente chegou num lugar comum. Mas a cliente não tinha como montar um projeto, né? E o resultado. Minha mãe não gostava de fazer foto nessa época, mas os meus avós gostavam e eu ouvi bastante a imagem deles para cativar as pessoas. Então, a galera que se relaciona com a rua, né? Ela nasceu de dentro para fora. O projeto não nasceu a partir da fachada, mas nasceu a partir das condicionantes climáticas da cliente, no caso da minha mãe, das condicionantes culturais também. Então, ela foi uma tentativa de responder tudo isso que existia ali no espaço. Né? Então, a gente tem pátios que se relacionam, as crianças correm por aí. Esse lugar de assento idoso é muito bom. O sol, o sol é um amigo, né? Faz parte do projeto. Não dar as costas, entender. E quando eu falava sobre isso, na minha cabeça é tão basilar, uma vinculação cruzada, entender onde o sol vem, onde o sol nasce. Quando eu comecei a abordar isso nas redes sociais, eu me espantei porque a arquitetura que estava sendo feita não está levando tanto em conta, assim, né? Esse processo do que existia antes de eu entender o espaço. E o conforto ambiental, que era a função desse projeto era trazer um lugar saudável para a minha mãe, né? E é isso, eu acho que... Você coloca na mesa, gostaria de convidar o retorno, Lúcia, Thiago, por favor, fique à vontade. Eu gosto de ir com dinâmica, ciclo de 3 perguntas, tá? Vocês podem direcionar a cada um deles individualmente ou para a mesa como geral. Acho que ciclo de 3 pode funcionar. Eu estou vendo alguns pedidos, mas como estou com o microfone, estou numa liberdade de falar algumas palavrinhas, porque essa mesa para mim é muito especial, porque a prática, né, ela tem o centro, né, onde se pensar, fazer, e processo de ensino, né, reconhecendo que o outro, com formação universitária ou não, ele tem a ensinar, tem a colaborar e construir juntos no processo dialógico, né, criando essas partes. Isso inclui um coletivo de pessoas, uma comunidade que às vezes não dá nem para montar nos dedos ou não, das pessoas envolvidas, que fazem parte e são essenciais. Então, o arquiteto ou o que media o processo, muitas vezes ele sai de cena para que o outro se torne protagonista e consiga participar do processo de criação. Então, isso eu acho muito valoroso. Selecionei algumas palavras-chave, né, da fala de vocês, que talvez nem sejam as que vocês escolheriam, mas eu acho que são palavras que, para aqueles que cultivam a prática como centro, né, da sua vivência profissional, acho que vale a pena a gente pensar, retomar ou talvez até incorporar. Então, eu selecionei 2, a lucidez, eu acho que essa clareza, né, de todo o processo, de tudo aquilo que está implicado para que essas mulheres tenham protagonismo, consigam desenvolver, eu acho que é essencial, a autonomia, né, que você várias vezes se repete na sua fala na apresentação, que eu acho que é algo muito importante, a gente deve sempre ter como talvez objetivo final, né? O Thiago destacaria, né, a questão da colaboração, mas também da confiança, né? O outro confia assim como eu também confio, e até brincar, eu cometi um erro como arquiteto,
mas acho que faz parte desse duelo de confiança que se estabelece. Então, mesmo você estando longe, é alguém em que eles confiam para dialogar. E o Zé, eu acho que a questão do cuidado, né, é muito interessante como você olha, ao menos nesse projeto, a questão do não só conforto ambiental, mas dessa escuta. Você fala, a dificuldade de dialogar com a minha mãe, minha frente, mas o cuidado e a memória. E o tempo, eu acho que aí sim, para todos, é um tempo que necessita de largueza, digamos assim, né? É um tempo que não se resume em uma planilha de obras ou num edital, muitas vezes. Necessita desse respiro e desse tempo de consolidação, experimentação. Não sei como a gente lida com isso nos tempos atuais, que a urgência, né? Ela é sempre colocada como aquilo que nos move, mas acho que esse respeito, a necessidade de entender que parte do processo precisam aceitar, precisam acontecer, o tempo das festas, né? O tempo do ciclo da natureza, o tempo dos materiais locais. Não é bem uma pergunta, mas são algumas palavras que eu coloco aqui, né? Do que eu extraio como questionamento e como partilha, né? Conjunto nesse espaço. Ok, obrigado. Eu sou Duda Cardoso, da Federal da Bahia. Bom, queria parabenizar a apresentação de todos, muito interessante, e, na verdade, alguns aspectos de curiosidade sobre o processo. Em relação à USP, por exemplo, existe uma tradição, digamos assim, vernacular, tradicional, do uso da taquara na arquitetura norte de Minas, principalmente, e eu não tenho conhecimento fruto de nenhuma pesquisa sistemática sobre isso, mas são de minha experiência de viagem, de visitação. Eu tive informações na região de Cerro, inclusive, que provavelmente essa tradição do uso da taquara, dos trançados, né, que o Costa chega até a propor isso no projeto que ele faz para João de Levade, no concurso da cidade de João de Levade, nos forros da taquara, mas o uso do bambu na escala que parece que a dimensão tomou, né, ele vem a partir de alguma matriz específica relacionada à sua história de vida, ele vem em função, por exemplo, lá no filme de vocês, eu já apresento, tem dois, inclusive, que são professores lá nossos, aquele que ganhou matriz, mas ele vem em função de quê naquela escala, assim, porque assim, é uma coisa que realmente vem. Me parece que veio um espaço muito grande e incorporou significados também nesse uso e tal, a coisa da vanguardia, né? E se isso tem a ver, por exemplo, lá na Bahia, em determinado momento, no mercado, tinha uma fábrica de papel que, ao invés de usar o eucalipto ou madeiras tradicionais utilizadas para a produção de celulose de papel, usava o bambu. E aí foi quando, assim, pela primeira vez naquela região se disseminou esse plantio de bambu nessa escala, digamos assim, mais monumental e tal, mas que me parece que não chegou a ser explorado com essa dimensão do trabalho que você está incentivando e já se torna uma realidade que transcende fronteiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como vem o bambu nessa escala, nesse contexto. Boa tarde, boa noite, Jorge. Meu nome é João Pereira e eu estou mestrando no Instituto de Arquitetura da USP de São Carlos, sou Marcelo Tramontana. E eu queria falar com o Thiago especificamente, porque o trabalho todo é muito bonito, né? Mas a parte da construção do cinema me deixou particularmente fascinado, porque faz parte da área de pesquisa, né?
Então, a primeira questão que eu queria, quando você responder, é discutir um pouco dos diretores, dos comentários que estão realizando, porque eu não consegui anotar na hora. E a minha pesquisa, ela vai tratar as comunidades tradicionais de Benin, né, que são comunidades indígenas, no experimento em si, mas no segundo capítulo, quando a gente vai fazer uma construção do que a gente está acostumado a chamar de imagética da região amazônica, a gente vai compreender como foi, o que foi produzido, os tipos de arborização e também o tipo de produção que seria a forma colonial, que é justamente o impacto dessas comunidades. Então, eu queria entender como foi esse processo da entrada do cinema, como vocês visualizaram, se vocês, quando vocês tiveram contato com a comunidade, com esse organismo, se já existia essa presença do cinema, foi inserido por vocês, como foi o processo, e que essa produção é feita, esse tipo de produção que é feita lá, são produções feitas pelas comunidades, se vocês tiveram algum tipo de trabalho de capacitação visual, ou se a comunidade já tinha isso, como é que foi esse processo do palco visual acontecendo lá no Alderim? Então, a pergunta é do Wagner. Saindo um pouco da perspectiva do arquiteto em relação ao historiador, ao estudioso e do trabalho projetista, como a gente pode construir, aliás, eu sou da Universidade Federal de Goiás, e como que a gente pode conduzir uma conversa com o cliente para tentar propor para ele uma solução sem, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas têm isso ainda no imaginário das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm um certo poder aquisitivo, querer uma casa clínica, uma casa que ela não expressa tanto da própria pessoa, sabe? Mas tanto o ambiente que ela está. Como eu posso conduzir uma conversa com esse cliente para tentar talvez convencê-lo, conversar, para ver uma perspectiva melhor, para talvez sair um pouco dessa mentalidade de morada, sabe? Como isso vai vir? Professor, o professor Lula trouxe na indagação dele vários temas que fazem parte da história do bambu no Brasil. Ele trouxe a questão do taquara. Ele falou do cerro, falou do norte de Minas, mas a taquara está presente basicamente ali em torno do pico de Itatumbi, onde estão as cidades de Ouro Preto, Mariana, Lavras Novas, e ali o berço da bambuzeria brasileira, que ainda no período colonial foram construídos com essa taquara, que é o bambu nativo no Brasil, toda uma cestaria e o primeiro carro de volume de transporte brasileiro, que era o carro-boi. Era o boi, um motor, que é carroceria feita também com a taquara. Né? Eu já trabalhei muito com taquara, mas a minha formação em bambuzeria ela vem da China. Porque com 10 anos de idade eu fui obrigado a trabalhar como mestre bambuzeiro chinês, que era da Universidade de Pequim, e depois de 70 anos teve autorização para vir ao Brasil, em 1975, para pesquisar obras de Eliazinho, e não quis voltar mais para a China. Então ele resgatou da tradição de família dele, a profissão de bambuzeria, e ele começou, depois de uma vida acadêmica, como um bambuzeiro, depois de 70 anos, tinha bambuzeado um garoto de 10 anos que era ele. Então a minha formação ela foi de uma bambuzeria mais estruturada, com bambu chinês. Eu não peguei muito essa da bambuzeria que se deu com essa referência indígena e do período colonial, que é essa da região do Pico de Itacolombi. Mas temos outros exemplos em Minas Gerais, como o Morro do Pilar, onde um grupo grande de mulheres trabalha com um bambu também nativo, que é o taquara-sul, que é uma taquara de grande porte, né? E elas desfiam o bambu, fazem cinto, chapéu, tudo é uma atividade só de mulheres. E é muito rico essa construção de balagens, de cestaria, de carro de boi,
fogo, né, para casas, trançadas, até hoje na região do Itaúbi, e que influencia basicamente a confeitaria brasileira, porque dali de Minas Gerais vai para Goiás e para vários outros lugares onde essas taquaras se expandiram. Você fala da Bahia. A Bahia ela tem muitas construções de casas de bambu, mas influenciadas por um arquiteto colombiano, que é o Simão Vélez, que esteve na Bahia, ali no meados dos anos 80, e construiu uma grande casa lá, trouxe mudas de bambus aguado para a Colômbia, e isso passou a influenciar especialmente a Bahia por essa espécie de bambu. Então, hoje em dia, na Bahia, na região ali de Maraúna, Península de Maraú, entre outros lugares, tem muitas construções com bambu, usando não uma espécie brasileira, uma espécie colombiana, que é a guádua angustifólia. Na Bahia também, assim como no Maranhão, também teve um outro episódio da confeitaria brasileira, muito rico também. Foi um cara chamado João Santos, que fez uma coisa genial, que foi criar um papel de altíssima resistência. Por isso, essas imensas plantações da Bahia, no Maranhão também, em Minas também, na região de Cataguaça, para fazer o papel do saco de cimento. Todos os sacos de cimento que existem no planeta Terra, no mundo árabe, nos Estados Unidos, na Europa, é feito de bambu dentro de uma tecnologia brasileira. Se você raspar um saco de cimento, você vai ver as fibras do bambu ali, né? Esse é o grupo João Santos, que fez isso com a tecnologia desenvolvida aqui em São Paulo, na Universidade de Campinas, por um professor que faleceu há pouco tempo, Luiz Antônio Barros Salgado. Então, até hoje tem grandes plantações de bambu para fazer o saco de cimento, mas o bambu não conseguiu competir para fazer os tipos de papel, esse papel sulfite, esse papel branco, que é uma fibra longa e dura. Por isso que muitas plantações que foram feitas para fazer papel acabaram ficando inúteis, né? Mas a sua indagação é muito pertinente, porque ela nos aponta a necessidade de valorizarmos o nosso próprio bambu nativo, que é a taquara, né? Que agora, depois de anos de bambuteria, que eu estou me voltando mais profundamente para isso, porque eu preferi trabalhar com bambu de fibra dura, de alta resistência. Então, o bambu chinês trazido do Brasil para os portugueses, que o meu mestre me aplicou nele. Aí eu fui indo nele. Mas agora eu estou no taquara. Um comentário da primeira aula que eu mostrei, a gente chega aqui para o taquara. João, agradeço pela pergunta. Eu não vou responder na ordem, mas vou contar um pouquinho de história e tentar me alongar. Você falou quando surgiu a ideia do cinema, né? O novo cinema, essa prática do cinema industrial. Pelo que eu sei, foi a primeira década dos anos 2000, sei lá, 2010, não sei muito bem o ano, onde foi uma equipe de São Paulo, eu acho, para fazer um filme chamado Porri, P-O-H-I, que fala sobre uma grande liderança, já falecida aí, Jesus Graúdo, e a luta dele. Dentro desse processo desse filme, a fotógrafa do filme era essa minha grande amiga chamada Renée Nader. Ela estava na produção e ficou assim, muito impactada, né, e muito envolvida ali com o pessoal da aldeia e com também outras pessoas que trabalhavam com o Graúdo na época. E também como interesse dos indígenas lá da aldeia Pedra Branca com a questão da imagem. E passou a desenvolver uma série de oficinas de formação audiovisual. Os indígenas do Brasil têm um grande interesse assim, pelo audiovisual. O Brasil tem uma história muito potente disso, sobretudo com o projeto do Vigilante Aldeias, pelo Banco Sancaré. Era uma referência para a Renée na época, Renée fotógrafa. E ela formou um pequeno grupo que estava interessado nisso, de jovens, chamado Meituaiê, que passaram a fazer oficinas, né, de foto e vídeo.
realizado vários curtas, tem essas produções, é famoso, não poderia escrever, mas tem essas produções disponíveis no Vimeo até hoje. E acontece que o envolvimento foi crescendo, tanto dela quanto deles, com o cinema, e eles realizaram até o momento 3 longas de ficção. Foram os 2 primeiros, o terceiro é esse que eu me referi, está sendo finalizado agora. Os 2 primeiros são super premiados, em Cannes e tudo mais. O primeiro filme chama Chuva, Cantoria na Aldeia dos Mortos. Eu falei o nome dela, da René Nader, mas esses longas foram feitos junto com seu companheiro João Salavisa, que é português. E o segundo filme chama Flor de Buriti. Esse tem disponível no Netflix, salvo engano. E são filmes belíssimos. Mas já nesse momento, assim, eles não fazem mais essas oficinas de formação, mas o que acontece agora é que toda a comunidade faz parte da produção do filme, como atores, mas também dentro da produção deles. Então é um processo formativo que se dá de outra maneira, que não é uma aula exatamente, mas que envolve a comunidade com base justamente nessa confiança, nesse trabalho duplo, colaborativo, mais ou menos análogo com essas formas de arquitetura, assim, que eu mostrei, né? Então, o tipo de filme que eles produzem é um tipo de filme que só é possível com uma confiança muito profunda e também com envolvimento, um respeito pleno, assim, porque basta assistir que você vai entender de modo algum se resume a qualquer forma de exorcismo ou sátira. E aí acho que vale dizer que a ideia do cinema como espaço, essa obra que eu mostrei, não é deles. Aliás, eles jamais queriam que isso acontecesse, inclusive. Jamais queriam dizer assim, já é uma loucura fazer o filme. Fazer o cinema, então, Deus me livre. Assim. Então, eles não queriam que isso fosse muito simultâneo ao filme, mas era um desejo da comunidade. A Paty Pro, que foi uma das personagens principais, uma das protagonistas, né, melhor dizendo, Flor Buriti, que é uma pessoa que apadrinhou a René quando ela chegou lá, é uma pessoa que, assim como eu em 2003, era muito jovem, hoje é liderança da aldeia, uma pessoa que a gente se viu crescer junto, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Ela, por conta do sucesso do Flor Buriti, viajou por vários países e tal, e frequentou muitas salas de cinema. Coisa que naturalmente ela nunca tinha frequentado até então. Porque em Itarajá não tem uma sala de projeção. E assim, como a maior parte das cidades do Brasil. Nas aldeias, então, obviamente. E justamente passou a pensar passou a entender o espaço do cinema como um espaço de encontro e de troca muito potente. E, junto com a comunidade, falaram, bom, a gente também quer um aqui na nossa aldeia, por que só os brancos podem ter cinema? A gente também tem filmes. E a gente também quer receber as pessoas. E aí, me chamou para voltar para lá para fazer essa obra. E eu falei, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso durante um filme? Porque é uma loucura à parte, assim, produzir um filme na aldeia. Cinema, de modo geral, é muito trabalhoso, muito intenso e tal. Na aldeia, então, complexo. Mas deu certo. E as produções que têm sido exibidas e que os Kraú assim, mais se empolgam são os filmes sobre os próprios Kraú. Tanto esses realizados com a René e o João, mas uma série de outros filmes. Por exemplo, aquele que eu mostrei aqui, Freio, da gente construindo, que foi uma produção desse grupo de jovens do Mendoaie, na época, mas uma série de filmes diferentes, pesquisadores, cineastas, repórteres, enfim, um monte de gente que passou por lá, fez ao longo de muitas décadas, e que traz uma série de memórias, faz lembranças assim, das pessoas de outros tempos, das aldeias de outros tempos, filmes que foram feitos em contextos educacionais, ligados a projetos das escolas e tal. Então,
Foi muito legal que eles me contaram que na festa de inauguração, onde teve as projeções, que eu infelizmente não estava presente, estava fazendo outro trabalho. Me contaram que eles fizeram uma seleção de filmes, assim, importantes, que eles mesmos fizeram essa seleção, e as pessoas ficaram tão encantadas, assim, o pessoal do Alê ficou encantado que a sessão foi repetida 3 vezes. Então, essa coisa também do cinema, de você assistir um filme, acabar e tal, sair fora, não é exatamente sobre isso, assim, a ideia era ver de novo, ver de novo, ver de novo, e depois ter uma festa de forró. Mas a ideia é que esse cinema receba também encontros e festivais, onde realmente tem um interesse assim, de acessar outras produções, sobretudo de outras comunidades indígenas. Então, acho que é basicamente isso. Como convencer o cliente a fazer uma arquitetura mais adequada, né? Não é fácil, acho que para questões difíceis, uma resposta só não é suficiente. Às vezes eu digo a ele que, por exemplo, se tu iluminar mais tua casa, tu vai precisar de menos energia elétrica. Então, mexer no bolso pode ser uma alternativa. Às vezes o cara tem muito dinheiro. Então, eu percebi que nesse processo, quando o arquiteto está mais junto da obra, ele consegue executar a obra, talvez ali, ele está bem próximo, as suas ideias são mais entendidas nesse processo, né? Então, talvez você consiga chegar nesse lugar mais fácil, mas o menos difícil. Eu só consegui fazer essa arquitetura porque foi a casa da minha mãe que eu estive lá fazendo. Eram 2 pessoas, um pedreiro e uma mulher excelente. E dificilmente conseguiria fazer o que eu fiz para um outro cliente, né? Hoje eu consigo, enfim, vou divulgar isso e tentar quebrar um pouquinho desse lugar da arquitetura. Naturalmente chegam pessoas alinhadas com o que eu já penso. Então, mas é um processo novo e atual. Antes era um pouco mais difícil. Então, é um caminho que eu acho que vale a pena seguir e defender, de alguma forma. Boa noite a todos. Eu sou a Marisa, sou de Porto Velho, Rondônia, da Universidade Federal de Rondônia. E eu também sou diretora de uma organização da sociedade civil que trabalha nessa comunidade ribeirinha, assim, não gosto de mineração e afim. Bom, a minha pergunta, primeiro, para o Lúcio, você trabalha com as mulheres, que é uma coisa que o Instituto Federal, com a direção também trabalha, e nós pensamos muito na questão também do social para as comunidades periféricas da cidade. E a minha pergunta para você é assim, você pensa em expandir a energia e trabalhar de frente com opções de habitação para pessoas em situação de vulnerabilidade ou até mesmo intervenções em casas que estão nessa situação de vulnerabilidade que precisam de uma intervenção. Também para o Thiago, uma pergunta. Pelas imagens que você trouxe, a sua arquitetura ela dialoga com a arquitetura presente nas comunidades indígenas de Luiz, porque na minha pesquisa de doutorado eu trabalho com quilombolas indígenas e, embora muita da Amazônia, a gente sabe que essa é uma das características da arquitetura, né, das comunidades indígenas, e eu queria saber se houve algum impacto na comunidade quando você levou essa obra para dentro e como foi a aceitação deles para esses novos materiais. José, eu não tenho uma pergunta para você, José Maria. Eu não tenho uma pergunta para você, mas eu estou muito íntima de você, porque recentemente eu mediei uma oficina de geotinta e usei a casa de manhã como referência e foi muito bonito ver como eles se encantaram pela sua obra, pela sua arte. Boa noite a todos. Sobre a forma. A minha pergunta para os três, porque assim, preciso dizer aqui,
trabalho com bambu, um ambiente quilombo, certo? Para as populações ribeirinhas, alafitas, certo? Indígenas, e um contexto mais urbano, mais não de uma cidade grande, né? Ou seja, utilizando recursos que existem regionais, certo? A minha pergunta é a seguinte: hoje nós vemos, como São Paulo, populações que vivem precariamente em favelas, certo? Você vê populações que estão aí lutando pela vida, não é? Vivendo em situações muito difíceis dentro das grandes metrópoles, dentro do sistema de produção capitalista. Eu queria perguntar para vocês, não sei como é que eu vou falar isso, mas assim, como que, por exemplo, eu sei que cada um tem seus saberes, práticas, saberes, cosmologias, cosmogonias distintas, né? Obviamente. Mas como que certos princípios de vida, de saberes, de podem informar, vamos dizer, uma arquitetura ou até políticas públicas, entendeu? No sentido de melhorar, vamos dizer assim, as condições de vida das populações carentes dentro da cidade. Acho que é isso. Deu para entender? Obrigado. Hoje a resposta não vai ser fácil. Não, até fiquei com medo de falar. Sim, posso falar? Seu nome? Meu nome é Leandro, eu sou doutorando do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos também. Fim. Desculpem pessoal que gostaria de fazer mais perguntas, mas certamente deixar os contatos, né? Depois, ao fim, vocês podem se aproximar e conversar, dependendo do tempo de cada um deles. Então, a gente encerra o ciclo de perguntas. Vamos lá. Ana Luísa. Meu nome é Ana Luísa, eu sou doutoranda da Universidade Federal Fluminense, sou orientada da Diná Guimarães, e eu também trabalho com arquitetura indígena, trabalho com os Guarani, e, na verdade, minha pergunta é especial para o Lúcio e também, eu esqueci o seu nome, Lula, complementando um pouquinho o que o Lula falou, mas também verta com as outras duas apresentações, né? Eu trabalhei com os Guarani de 2022 a 2024, e durante esse processo, eu fui entendendo que o bambu é muito importante para a cultura deles, e em especial o taquara. E aí eu fiquei muito curiosa na questão da taquara, o seguinte, porque eu tenho estudado isso com a minha orientadora, qual espécie exatamente? Porque a gente tem estudado a guarda taquara, que ela é endêmica da Mata Atlântica, e ela é um bambu espinheiro que tem sido usado tanto para construção quanto para fazer cestaria. E aí tem muitas denominações, né? Tem taquarinha, tem a taquara mansa, taquara sul. E durante o processo da obra que a gente desenvolveu durante 2022 a 2024, eu também fui entendendo como que a técnica ela está presente no artesanato e como que essa relação se desdobra para a arquitetura, mas se perdeu. Então, durante esse processo, eu também fiz algumas provocações e propus oficinas para entender essa transposição da cestaria para a arquitetura. E aí foi quando a gente desenvolveu uma oficina de trançado em bambu para a esquadria. E aí, o meu interesse especial é exatamente na Guarda Taquara, que é dentro da Mata Atlântica, que eu trabalho com os Guarani ali na região da Costa Verde. E aí o meu interesse especial também é essa questão que até a Berta Ribeiro, que é a mulher do Darcy, trazia, dizendo que os indígenas, a Berta é a civilização da palha, né? E que os indígenas são cesteiros arquitetos. E aí eu queria saber do Lúcio, em especial, se você sabe mais sobre essa questão da denominação, se é o guarda-taquara ou se tem outras espécies também. Quais as possibilidades de uso para essas espécies que estão nativas aqui do Brasil? E como que a gente poderia resgatar mesmo essas técnicas, não sei se existe algum estudo, resgatar essas técnicas desses trançados para a arquitetura, né, que foram se perdendo ao longo do tempo.
E, como o Thiago, eu fiquei curiosa para saber sobre financiamentos, assim, porque eu sigo estudando no Guarani e agora eu venho buscando financiamento para construções. Na época eu trabalhei no projeto da Fiocruz, lá em Paraty, mas agora eu sigo buscando financiamento. Então, não sei como é que foi desenvolvido os projetos, mas seria interessante também ter um pouquinho desse panorama. A moça que você me pergunta, eu esqueci de falar isso, Marisa, ela falou se eu penso em expandir, né, essa bambuzeria, não foi, Marisa? Especialmente com o protagonismo feminino. Isso é uma coisa muito delicada para o fluxo social brasileiro muito profundo. Quando eu penso em trabalhar com bambuzeria, como eu disse no início, eu procuro trabalhar com aquelas pessoas que estão fora do contexto de acesso à escolaridade e à renda. E lá está a mulher. E lá está a mulher negra. Mas não é fácil. Primeiro, porque eu não entendo. Ela está muito atarefada. Né? E segundo, porque ela está desesperançada. Nós vivemos um momento no Brasil de tanto sufoco que as pessoas se encontram em desespero. Então, é necessário todo um trabalho de sensibilização, todo um trabalho de aproximação, um namoro pedagógico, um namoro afetivo, para a gente conquistar a confiança e, a partir dessa confiança, iniciar um trabalho, não a partir da expansão da bambuzeria, mas do envolvimento com a comunidade e a escuta do que essa comunidade deseja, o que ela precisa, e como que ela quer, o que ela conhece. A partir dessa escuta, eles têm que dar condição, captar recurso e ter tempo. Quando a mulher vai trabalhar com bambu, imediatamente tem um homem que toma a ferramenta da mão dela, porque ele acha que ela demora, ele acha que ela não sabe. E aí atrapalha todo o processo. Então, nas minhas oficinas é proibido já. O homem não pode dar comigo. E a mulher tem que ter um tempo dela, que ela encontra o jeito dela, ferramenta, dela estudar, dela se encontrar com as ferramentas e tudo. Depois que ela encontra, ela desenvolve muito mais rápido e melhor que o homem. Essa é a prova da nossa oficina. Não quero voltar para a arquitetura. Tem uma coisa que as escolas de arquitetura no Brasil ensinam, que eu acho que é focada. De uma certa forma, elas ensinam que o arquiteto, a arquiteta, elas têm que construir um monumento, algo monumental e assinar o seu nome. Eu quero dizer para vocês que a verdadeira arquitetura que nós podemos acessar, ela é social. Não é uma arquitetura de um monumento do prédio maior e tal, que você vai deixar a sua assinatura lá. Mas é social, é uma relação com a pessoa que aprende a compreender, entendeu? Você tem que ter essa relação com as pessoas. Então, veja bem, é necessário sair desse lugar de glamour de você querer assinar uma obra para um lugar de escuta e não de desenvolvimento do projeto, mas de envolvimento com a comunidade e entender que isso também é arquitetura. A arquitetura é abrigo. Né? A arquitetura ela pode aplicar o esporte, ela pode aplicar o filme, ela pode aplicar a cultura, ela pode aplicar o doente, ela pode aplicar a saúde. A arquitetura é abrigo, essencialmente. Mas como você vai construir abrigo? Como você vai fazer arquitetura se você não escutar? Um dia, um professor na Universidade lá de Pernambuco, ele passou muitos anos da vida dele para construir a norma do bambu, a norma técnica da ABNT do bambu. E ele virou para mim e falou assim: como é que você estuda a norma? Eu falei assim: meu querido, as mulheres negras no Brasil ainda nem sabem que elas serão os protagonistas de uma revolução na arquitetura a partir do bambu, para influenciar a arquitetura mundial. Você criou uma norma. Não pode criar norma. Tem que deixar a liberdade fluir, tem que deixar a descoberta nascer, tem que deixar as pessoas se relacionarem com isso que nós chamamos de arquitetura de uma maneira livre, sem tantas regras, sem normas. Mentira, norma vai se dar por espontânea expressão. Haverá uma arquitetura brasileira feita por mulheres e a expressão dela pode ser normatizada ou não. O que não pode é antes das pessoas começarem a pensar como tem que viver. Ainda mais uma norma que é baseada numa norma colombiana que não nasceu também do bambu, nasceu de uma cópia da norma da madeira. Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com essas coisas.
e tem que ter relação afetiva com o povo. A partir da relação afetiva com o povo, da escuta, do envolvimento, dessas coisas que a gente acha tão bonita, que é meio romantizada, que é o carinho, que é o amor, que é o respeito, é que as coisas nascem concretamente, nascem em prédios do amor, nascem em prédios da escuta, nascem em prédios dessa relação, em prédios públicos, né? Então, o meu sonho é fazer rodoviária. Se algum prefeito quiser uma rodoviária e quiser me contratar, eu posso construir com o próprio grupo da cidade, uma rodoviária, cinemas, escolas, obras públicas que falam com vocês. Não tenho nenhum desejo de assinar obra nenhuma, que estejam na frente dessas obras, o nome das pessoas que as criaram e as construíram. Isso eu acho que é arquitetura. Eu acho que a arquitetura ela tem que se despir dessa necessidade, desse clamor do arquiteto, da arquiteta ser uma estrela. Nós vamos passar, nós vamos embora daqui. Então nós temos que deixar aqui essa relação construtiva de respeito. Vamos só rapidamente aqui, né? A outra pergunta que eu queria. Aguardo. Olha, quando eu comecei a... Teve convite com o taquara, só que eu descobri só em Minas Gerais umas 150 espécies de taquara. Taquara poca, taquara fina, taquari, taquara roxa, taquara rosa, taquara azul, na região do Pico do Itapurubi, do Pico da Bandeira, que é Simonésia, né? Alto Caparaó. Quando você vai subir no Pico da Bandeira, você vai cruzando com a taquara. Você olha, nossa, taquara roxa. Aí você passa, nossa, essa taquara azul. Olha a taquara roxa ali, você fica louco com as taquaras, entendeu? E as taquaras, elas são a raiz, né? O berço da povoação indígena brasileira, né? Porém, com o negócio da colonização dos portugueses aqui, tudo foi se perdendo. Todo mundo fotografa tudo, todo mundo filma tudo, mas isso foi se perdendo, né? Então, onde buscar isso? É com quem ainda trabalha. É a partir da escuta, da valorização, é você elogiar as pessoas, falar você cuida muito. Mas o que acontece? Chega sempre lá o branco, chega sempre lá o consultor do Sebrae, não sei alguém, querendo transformar aquela técnica, né, original das pessoas num design moderno que vai alcançar mercado. Mas o mercado não é tudo, o capitalismo não é tudo, o capitalismo não tem. Né? O que manda mesmo é a vida. O relacionamento e as pessoas entenderem o valor das coisas. Né? Então, isso é muito bom. Eu sou uma prova viva disso. Eu nunca quis emprego. Eu também não quis também mexer com o negócio da universidade. Eu sempre achei a universidade, desculpa, a universidade não tem que arrumar, né? Mas eu sempre achei a universidade um lugar hostil para mim. Eu, quando eu ia na universidade, por vários motivos, eu me sentia hostilizado. Então, eu gostei disso, mas eu gostei de conhecimento. Você gostei de língua, né? E as pessoas também. E hoje em dia tem um negócio maravilhoso que é esse negócio de você poder ler livros escutando, né? Então, mesmo que a pessoa não esteja muito alfabetizada, tem muitas maneiras de acrescentar o conhecimento. E todos esses que estão aqui na flor da juventude, que estão cheios de saber e tudo, vocês têm uma missão extraordinária que é realmente transformar a arquitetura no Brasil dessa coisa meio blazer, dessa coisa só de teto, tem sido uma coisa mais efetiva, uma coisa maior, que é dar condições para o povo construir a sua civilização a partir do que o povo é. Entendeu? Nós chegamos uma vez no Vale de Foi, o educador Tião Rocha, arrumou um dinheiro no meio de São Paulo, e falando assim, poxa, o que vocês querem fazer? A gente pensa uma pessoa que queria creche, escolas, nós não vamos querer um cinema. O que vocês querem no cinema? Todo mundo já assistiu 2 filmes de Francisco, mas não. Então, nós estamos no cinema. Meu cinema estava na cidade de Araçuaí até hoje, administrado por mineiros. Tudo é escuta. Acho que posso passar nisso. Bom, obrigado pelas perguntas, mas eu confesso que eu fico um pouco ofendido com os... um pouco ofendido com sua arquitetura, porque eu acho que um pouco assim como o Lúcio, é uma coisa que eu posso dizer que é muito pouco minha, no sentido de que é muito pouco autoral, tal como a gente normalmente compreende esse papel do arquiteto. Muito idealizado, mas ainda tanto mantido
muito pouco autoral no sentido de que vem de processos longos, de troca, diálogo e negociação dessas possibilidades, um esforço de tentar atender demandas e fazer aquilo que é possível, do ponto de vista material, mas também do ponto de vista técnico. Ou seja, aquilo que é possível de ser construído das pessoas que estão envolvidas. Tem muita humildade também de me colocar como um arquiteto que não sabe nada, na verdade, né? Eu nessa hora estou sempre aprendendo muito e tendo um monte de lições mesmo, assim, de coisas que dentro da formação acadêmica e mesmo dentro da formação profissional de uma atuação nas cidades e tal, né, projetos convencionais, assim, mas burgueses também, a gente tem uma distância da prática gigante, assim. Então eu concordo muito com o Lúcio de que é muito fundamental de que a gente olhe para muito claro, né, de que a gente olhe para as construções também para esses espaços mais simples, assim, que você pode ter a melhor formação, quando você se defronta com o simples, inúmeras dúvidas e desconhecimentos podem surgir dali. Uma coisa que parece simples, que não é nada simples, por exemplo, serrar madeira, várias vezes eu já acompanhei esse processo, é uma arte, entendeu? E a gente não tem a menor noção de como faz isso. Então, quem sou eu, assim, para impor qualquer coisa? De nada adiantaria chegar com um desenho maluco, com formas loucas e tal, em um contexto que as pessoas não sabem fazer aquilo e tampouco eu. Não adianta chegar lá e falar, não, vou fazer tudo sem prego, me encaixa de japoneses e tal. Eu não, se os caras vão fazer muito isso. Eles falavam assim, e agora, o que a gente faz? Faz aí, mostra aí. Como é que eu, na minha doce ignorância, chego lá e fazer um encaixe de japonês, que é uma arte milenar com a qual eu não domino, entendeu? Então, é sempre essa negociação daquilo que é possível mesmo. Assim. Então, é muito pouco autoral e você falou sobre o impacto. A arquitetura causa impacto, né? Qualquer obra, qualquer construção e tal. Nas aldeias não é diferente, mas tem uma especificidade nesse caso de que são demandas. E, normalmente, o meu trabalho costuma ser mais mitigar os impactos. Acho que tem duas classes de impacto. Uma do tipo de espaço, por exemplo, uma escola institucionalizada causa impactos, seja municipal, estadual, federal, etc. E poder pensar nos demais exemplos. E tem os impactos materiais. Normalmente, as comunidades, quando começam os diálogos, a ideia é sempre ter construções duráveis. No caso das escolas, como o Zé Anônimo, por exemplo, essas escolas que a gente construiu é fruto de uma luta de mais de 20 anos. O Estado nunca fez, ninguém nunca fez. Então, você demorou 20 anos para conseguir uma, que essa uma dure. Porque se ela for de palha, toda a maravilha que a palha é, por exemplo, ela não vai durar mais 20 anos. Pode durar 5, 6, 8, dependendo da palha, dependendo do que foi feito e tal. Então, tem uma sabedoria mesmo que esses povos são mestres de regular essas parcerias e manejar essas parcerias dentro daquilo que é possível e desejado. Então, normalmente, o trabalho é tentar diminuir o cimento, é tentar diminuir o frete das coisas, tirar as paredes, deixar a coisa mais porosa, fazer de uma maneira que reduza um pouco o impacto, mas é claro que tem um impacto. E aí, só para finalizar a pergunta da Ana sobre a questão do financiamento, né, como eu mencionei bem rapidamente, no primeiro caso, no caso das escolas que eu mostrei com o Zé Anônimo, é um caso que a gente buscou o financiamento. Então, a gente fez um processo longo, como falei, de 10 anos. Em 2019, a gente organizou uma espécie de uma cartilha, que era um documento que reunia uma reivindicação, assim, inclusive o livro que a Tatiana mencionou começa com essa história, reunia as reivindicações das comunidades para que a gente fosse pleitear apoios. E aí chegamos nessa fundação canadense, chamada, um nome bastante estranho, chamada Fundação 3% para o Terceiro Mundo, 3% é o que os ricos doam para o Terceiro Mundo. Nossa. Miserável, mas faz alguma diferença. Como eu falei, são todos de baixíssimo custo e a gente faz acontecer. Eles nem acreditam no Canadá, com $20 mil canadenses, a gente faz uma escola. Para eles é um negócio assim, completamente alucinante. E ainda mais numa região tão distante, tão complexa.
E então, a gente conseguiu esse financiamento graças à luta dos amadores. Nosso trabalho foi de traduzir o documento e de editar as reivindicações em formato de documento, de um papel, que, como os cientistas costumam dizer, funciona muito bem com os brancos, porque é uma espécie de uma flecha da qual eles não existem. Então, tendo um bom projeto, e aí a função do arquiteto é relevante, aumentam as chances de conseguir o financiamento. Então, aí o arquiteto tem alguma importância nesses cenários. Nos outros casos, são projetos que podemos dizer que o financiamento veio antes da obra. Então, não tem que buscar exatamente. No caso do cinema, o dinheiro que foi investido para fazer essa obra, mais ou menos 150 mil reais, é parte do dinheiro da produção do filme, que foi arrecadado por leis de incentivo. Brasil e Portugal, se não me engano, o João ainda saberia dizer melhor, mas acho que é isso. Uma parte significativa, não me lembro agora da porcentagem desse dinheiro, fica para a comunidade, como uma contrapartida, além do pagamento dos trabalhos, que é uma coisa abordada entre eles, para que eles façam o que eles quisessem. Para que eles fizessem o que eles queriam com esse dinheiro. E o cinema foi uma das decisões da comunidade de investir esse dinheiro. Além disso, fizeram festa, fizeram outras coisas. Coisa que os financiadores nem podem muito bem saber, porque é tanto complexo. Mas, nesse contexto, a gente tem que fazer umas manobras. E o outro é um projeto financiado de uma agência da ONU, financiamento inicialmente do americano, aí o Tinel resolveu cortar tudo, aí o projeto parou um tempo, aí agora o financiamento europeu, que não tem detalhes, mas como falei, é um projeto dentro de um projeto muito grande, e essa é uma pequena ação dentro desse projeto. Então, a gente não deve necessariamente buscar, mas buscar financiamento. Não tem segredo, assim, é um desafio tremendo e tem possibilidades de tais e tal. Felizmente, são poucos que financiam obra. Por incrível que pareça. Tem tanta demanda, né, mas é pouco. Normalmente são projetos culturais e tal, mas é isso, todo mundo nesse bairro. Assim. Eu acho que você já falou tudo. Sim. Nesse processo da missão, eu fico feliz, eu agradeço o convite. Essa discussão é muito legal. Assim. Mais legal mesmo se a gente conseguisse distribuir isso para a sociedade também, fora das paredes acadêmicas. Assim. Acho que muitas pessoas vão se interessar mais pela arquitetura. É o que eu venho fazendo também no Instagram. Me animo muito quando alguém que não se interessa pela arquitetura começa a ter parte dos vídeos que eu gosto, do jeito que eu faço e da história que eu conto. E a gente consegue tentar repensar um pouco esse lugar que a gente mora, né? Como ele tem se produzir e como ele pode ser melhor. É isso. Só uma pergunta. Sobre a segunda pergunta, eu acho que é uma baita pergunta e baita desafio, mas não sei se a gente está junto de responder. Eu acho que é um problema. Sugestão. Para não passar batido. Então, nada mais justo do que eu pedir uma salva de palmas.